Iniciando a transmissão ao vivo, você está ouvindo. Boa noite a todos. Estamos aqui para realizarmos mais um evangelho no Grupo Espírita Solidariedade. Me chamo Adilson, sou um dos colaboradores dessa casa. Estamos ainda fazendo o nosso evangelho de forma virtual por conta do Covid-19, dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Mas, como todos vêm dizendo, com muita saudade de realizarmos as nossas exposições espíritas de forma presencial, que é tão bom abraçar os amigos, rever os amigos e conversar olho a olho com vocês. Mas, enquanto isso a gente não consegue fazer, vamos então utilizando-se de forma virtual. Vamos, para darmos início e até para harmonizar o ambiente, fazer uma prece, agradecendo por esta oportunidade, e em seguida nós entramos no tema dessa noite. Pai amado, Jesus, nosso mestre, benfeitores espirituais, agradecemos muito esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em seu nome, para realizarmos mais um Evangelho de Jesus. Que possamos tirar proveito da melhor forma possível e que cada palavra seja revigoradora para cada um de nós. Melhor dizendo, que revigore as nossas energias. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e os benfeitores espirituais nos intua e nos ofereça o que tiver de melhor. E que assim seja, graças a Deus. Vamos falar sobre vida futura. Foi o tema que foi proposto para falarmos essa noite. Quando a gente fala de vida futura, nós não estamos falando de amanhã ou depois de amanhã. Nós estamos falando de existência, de uma nova existência. Nós temos que diferenciar bem o que é vida e o que é existência, porque a vida é espiritual. Deus nos criou simples e ignorantes e a nossa vida agora é eterna, porque a vida espiritual, ela é eterna. E existência é cada nova vida que a gente tem na condição de encarnado. Ou seja, o espírito reencarna uma existência, é uma roupagem, uma nova oportunidade de crescimento, de melhora e de evolução. Então, essa vida que nós estamos conversando agora, da vida futura, do que a gente pode fazer hoje, nesse exato momento, para que tenhamos uma vida futura melhor, uma nova existência muito melhor do que estamos enfrentando no dia de hoje. Então vamos aqui, vou pegar um trecho do Evangelho de João, bem pequeno, que é aquela passagem de Pilatos na condenação de Jesus. Então, vou pegar, o capítulo é o 18, vou pegar só o item 36. Quando Jesus, então, responde a Pilatos numa pergunta que Pilatos fez. Ele diz o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Interessante a gente ver que Jesus, já nesse momento, falava de vida futura. Falava de outros mundos habitados. Interessante isso. Porque a gente fala, não, mas isso é uma coisa do Espiritismo. A reencarnação é coisa do Espiritismo. A vida futura é coisa do Espiritismo. Na verdade, são as bases do Espiritismo. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas Jesus já falava que há outros mundos habitados e que o reino dele não era deste mundo. Então nós temos, claro, através de Jesus, o evangelista João, que a vida futura existe de fato. E quais são as bases do Espiritismo que nos dá todo enfoque de vida futura? Primeiro, acreditar em Deus como causa primária de todas as coisas. Essa é a pergunta número 1 do livro dos Espíritos. A imortalidade do Espírito, ou seja, nós não morremos, apenas a nossa carne morre.
essa roupagem que nós estamos utilizando, que o espírito se utiliza, morre. O espírito vai para a eternidade. Foi criado simples e ignorante, como já dissemos, para a eternidade. Fala também da reencarnação, ou seja, de uma nova existência. De muitas existências viemos e para muitas existências iremos. É importante nós termos claro essas bases da doutrina espírita e do espiritismo para a gente entender o nosso caminho hoje, como nós estamos enfrentando os nossos problemas no dia de hoje. E como a gente pode enfrentar melhor a ponto de que a gente progrida, que a gente melhore e que a gente evolua. Pluralidade de mundos habitados é outro pré-requisito, uma base da doutrina espírita. E como Jesus já disse, meu reino não é deste mundo. Então haverá sim outros mundos habitados. A mediunidade, que é a conversação com os espíritos desencarnados, entes queridos, mentores, enfim. E, por fim, como base primordial, a fé raciocinada, a razão que a doutrina espírita traz alicerçada nas suas bases. A pedagogia de Jesus nos ensina muito sobre a vida futura, já dizendo que há outros mundos habitados, e o reino dele não é deste mundo, nós vimos em João, mas ele, através da ressurreição, ele traz a incorporação do Espírito no mundo que a gente não conhece, no mundo dos desencarnados, que a doutrina espírita nos ensina. A ressurreição, então, é uma passagem muito importante de Jesus. Ele aparece primeiro para Madalena, depois para Maria e alguns discípulos, estava o Pedro, João. O Tomé precisou tocar Jesus na sua chaga para ter certeza que era Jesus. E depois ele aparece para os quentes da Galileia. Essa aparição dos quentes da Galileia, como espírito imortal, faz com que a gente acredite de fato que a vida tem uma continuidade, além do que essa existência nos promove. E aí nós vamos para uma pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 961. Kardec pergunta então aos espíritos o seguinte: qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Os espíritos respondem o seguinte: a dúvida para aqueles que são descrentes e endurecidos, o temor para aqueles que se sentem culpados e a esperança para os homens de bem. Vamos primeiro trabalhar o que é homem de bem para a sociedade como um todo. Para nós espíritas, nós sabemos que é usar da caridade, da benevolência, do amor próprio, do amor ao próximo, mas vamos falar de uma forma geral. O que é homem de bem? É aquele que cumpre a justiça, as leis. E aqui nós estamos falando tanto da lei do homem, quanto da lei divina, como da lei de Deus. É o que cumpre as leis divinas e a do homem. E também que aplica no seu dia a dia o amor, ou a caridade. Como diz Joana de Ângeles, a caridade é o amor em exercício. Portanto, quando a gente fala em caridade, nós estamos falando no exercício do amor para com nós mesmos e para com o nosso próximo. É bom que a gente saiba, e deixe bem claro aqui, que quando nós fazemos alguma coisa para alguém, o maior favorecido somos nós mesmos. Sempre é assim, e sempre vai ser assim. Porque nós ganhamos muito fazendo bem, sendo homem de bem, aplicando a justiça da forma que ela deve ser aplicada. Infelizmente, a gente vê que muitos ainda estão se aproveitando desse momento de pandemia, tentando tirar vantagem. Mas nós temos que crer que isso vai ter um ônus lá na frente. Porque o homem de bem
tem que produzir coisas boas. E sempre com bons pensamentos, com pensamentos positivos a favor de nós mesmos e do nosso próximo. Vamos fazer mais uma pergunta do Livro dos Espíritos, antes de nós continuarmos neste assunto. O Kardec pergunta, então, aos espíritos benfeitores: basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? Basta somente os arrependimentos? Aí a gente chega à conclusão que não. O arrependimento auxilia no adiantamento do espírito. Auxilia, mas não basta. Vai ter que expiar. Então, as pessoas endurecidas, as pessoas descrentes, elas vão ter que, em determinado momento, mudar esse perfil. Porque, ainda que se arrependa, esse arrependimento não vai ser o suficiente para que ela cresça, para que ela melhore e para que ela evolua. Então, não basta só arrepender, que assim, mesmo se arrependendo, não evitará, em hipótese nenhuma, a expiação ou a prova em outras existências, na vida futura. Então, nós precisamos agora corrigir as nossas ações, homem de bem, para que na vida futura, numa próxima existência, estejamos melhor, e estando melhor, nós temos condições de ajudar muito mais as pessoas. Isso aí também dessa condição de culpado. Porque quando a gente se sente culpado, a gente chega à conclusão que a gente poderia ter feito mais coisas do que de fato estamos fazendo. Então, vamos sair dessa condição de culpado e vamos tentar melhorar, tentar progredir. No final do século XIX, início do século XX, apareceu um filósofo chamado Friedrich Nietzsche, que trouxe o niilismo. O niilismo é uma filosofia que diz o seguinte: nós viemos do nada e para o nada iremos. Essa teoria é completamente absurda nos tempos atuais. Inimaginável, porque como a gente veio do nada e para o nada iremos, aonde estaria então a justiça divina nesse momento? Porque a justiça divina nos diz que nós estamos aqui nessa existência para aprendermos, para crescermos, para evoluirmos e para melhorarmos. Então nós temos condições, cada qual na sua condição. Essa pandemia, inclusive, vem mostrando que não precisa ser rico ou pobre. Todos estão fracos perante a um vírus invisível que está transformando as nossas vidas, principalmente na questão do isolamento e dessas todas as mudanças sociais que nós estamos vendo, né? Lógico que com isso vem todo um aprendizado de compaixão, de amor ao próximo, de empatia, mas é todo um aprendizado, isso é justiça divina. E se nós viéssemos do nada e para o nada, onde estaria então a justiça divina? Né? Essa diferença social que nós temos, essa diferença de pessoas com saúde e outras doentes, né? Ou pessoas que moram na favela e as pessoas que moram em residências melhores, que têm um carro e que têm comida na mesa, outras que passam fome. Toda essa disparidade social, ela tem um efeito de ensino para cada um de nós. Então, essa teoria do nada é uma teoria absurda, de matar Deus, de retirar a existência de Deus da nossa vida. É uma teoria, é uma filosofia absurda que o niilismo traz através de Nietzsche. Portanto, nós temos que usar de razão neste momento. E nós estamos vendo isso. As pessoas estão deixando de ser materialistas. Nós precisamos tirar da nossa mente esse materialismo do ter, e tocar pelo ser, sermos mais espiritualizados. Esse é o momento de nós nos abraçarmos, ainda que virtualmente, mas ajudando da melhor forma possível. Hoje, aqueles que podem ajudar, ajudem.
até ficando em casa mesmo. Nesse isolamento social, nesse distanciamento social, já é uma forma de ajudar. Mas eu preciso sair de casa, sai com máscara. É uma forma de ajudar também. Não precisa nem de dinheiro e nem de nada. É só de boa vontade. É só ser homem de bem para que possa, então, produzir efeitos bons, espiritualizados, tirando esse materialismo. Porque ao desencarnarmos e irmos para a erradicidade e aí nos prepararmos para uma nova vida, na vida futura, nós não levaremos nada da parte material, deixaremos tudo aqui, levaremos somente as virtudes que nós construirmos. Por isso é muito importante. Né? E Jesus nos fala da vida futura de uma forma natural, porque é uma lei divina. A morte, a gente sempre costuma dizer entre nós, né, assim, no bate-papo normal, que a morte é a única coisa certa para a nossa existência. Por incrível que pareça, nós, quando nasce uma criança na nossa família, ou mesmo o nascimento dos nossos filhos, a gente não tem certeza do que eles vão ser. Bons profissionais, bons médicos, líderes sociais, ou vão, às vezes, caminhar por um caminho não tão bom quanto esses, mas que eles vão morrer é certo. E que nós vamos morrer é uma coisa certa. Então, como a morte é natural a todos, a gente precisa produzir coisas boas, ser homem de bem, para que quando chegar a morte, nós estarmos cheios de virtude, porque isso nós vamos levar conosco. E essas virtudes, elas têm que ser exercitadas agora, principalmente nesse momento difícil que nós estamos enfrentando. Né? Uma palestra virtual, por exemplo, em que a gente não pode se ver, mas em que todos vão assistir e vão refletir sobre o que é a vida futura, o que a gente pode fazer para ajudar a nós mesmos e ajudar o nosso próximo. E qual a contribuição do Espiritismo para esse momento? Auxiliar os endurecidos. Nós, espíritas, nós temos a missão de auxiliar aqueles que estão mais endurecidos, mais descrentes, para terem fé, porque Deus está no caminho, Deus está no comando, Jesus está conosco. Milhares de benfeitores espirituais estão trabalhando conosco. Nós sabemos que existe muito desespero, as lojas estão fechadas, os comércios estão fechados, as contas não estão parando de chegar, muita gente está sofrendo fome, pessoas que ontem mesmo houve entrega de cesta básica para taxistas. Quando um taxista, a gente não fosse imaginar que um taxista, que uma pessoa que transporta passageiros, como o Uber também, né, que é um dos aplicativos aí, precisassem de uma cesta básica. Então nós estamos vivendo um momento completamente diferente. E nós espíritas, nós temos que compartilhar desse momento com todos, espíritas ou não, dizendo: vamos ter fé, vamos acreditar em Deus, vamos acreditar que existem benfeitores, espíritos, anjos da guarda, enfim, como queremos chamar, que estão nos auxiliando nessa tarefa e que estão conosco e que vão nos fortalecer, que vão nos auxiliar e que vão estar ao nosso lado para que possamos vencer essa pandemia. E com isso a gente vai conseguir o seguinte: nós vamos evoluir, vamos progredir e vamos melhorar a nós mesmos. Nós vamos dar um banho de virtude dentro de cada um de nós. Esse banho de virtude vai fazer com que a gente fortaleça o nosso espírito, para que no momento da morte nós estejamos aí em condições melhores para uma próxima encarnação ou reencarnação. Né? Tendo em vista que essa existência é apenas uma. Nós tivemos muitas existências já. Nós já evoluímos e agora nós estamos numa nova existência e outras tantas virão. Por isso que a gente tem que deixar de ser leviano e inconsequente. Nós temos que assumir uma responsabilidade muito grande em ajudar a nós mesmos e ajudar o nosso próximo. E essa ajuda, ela pode ser de diversas formas. Eu penso, e vou reafirmar aqui de novo, que a maior ajuda que a gente pode dar nesse momento é ficando no distanciamento social. Ou, se tiver que sair, usar máscara, para que a gente proteja a nós mesmos e proteja o nosso próximo. Porque a responsabilidade do progresso, ela é nossa. Né?
Jesus é o nosso modelo. Ele praticou vários exemplos para que a gente possa seguir do amor ao próximo, do amar os inimigos, de querer o bem, de evitar esse orgulho, esse egoísmo, o egocentrismo, que é muito forte ainda, muito enraizado dentro de cada um de nós. Vamos melhorar com as pessoas, vamos conversar com aqueles que não estamos conversando, vamos fazer uma ligação, mandar uma mensagem pelos meios aí eletrônicos que nós temos, vamos ver como as pessoas estão, vamos nos colocar à disposição para ouvir também essas pessoas, as suas necessidades, enfim. Com isso, meus irmãos, que eu quero também aí do Solidariedade e outros tantos que vierem a assistir essa exposição do Evangelho de Jesus, nós precisamos, nesse momento, revigorar os nossos pensamentos. Pensar sempre no bem e pensar sempre no bom, porque somente assim é que vamos crescer, que vamos evoluir e que vamos melhorar. Reunir virtudes, reunir o amor verdadeiro que Jesus nos deixou como exemplo, como deixou a máxima, amar a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a gente só vai conseguir amar o nosso próximo e amar a Deus na sua plenitude se nós nos amarmos muito e muito forte, infinitamente. Para terminarmos, vou fazer aqui, até atendendo o departamento de arte da USE Cotia, que diz para trazer sempre um pouco de arte nas nossas palestras, nas nossas exposições espíritas, eu vou trazer um poema de Leonardo Henke, que chama Miniatura. É muito lindo. Diz o seguinte: a praia, embora pisada, mantém-se plácida e boa. Alma ferida e humilhada, sê como a praia, perdoa. Jamais a ninguém desprezes por sua pobreza infinita. A concha mais rude, às vezes, guarda a pérola mais linda. Nunca busques aventura em lugar distante, a esmo. Será feliz na procura se buscares em ti mesmo. E com essas palavras, então, vamos para o encerramento desse nosso encontro, agradecendo muito essa oportunidade, dizendo que estou com muita saudade de todos, e vamos para a prece final. Amigos, irmãos, em Jesus, que Deus, neste momento, nos proteja e dê forças a todos aqueles que estão na linha de frente, nos auxiliando para que possamos dar conta das nossas responsabilidades. Que Deus nos ampare, que Jesus, nosso Mestre, seja o guia e que os benfeitores nos fortaleçam neste momento, para encontrarmos luz, paz e equilíbrio, para ajudar a nós mesmos e ao nosso próximo. Que o amor de Jesus fortaleça dentro de cada um de nós e que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Até uma próxima oportunidade.